Fala, nerd! Mais uma questão aqui da prova da Unemat 2018/2, usando esses conhecimentos aqui, ó, lei dos senos ou trigonometria também, que são assuntos que a Unemat gosta bastante, certo? Já tivemos diversas questões aqui com lei dos senos, são questões relativamente simples, certo? Sempre o mesmo padrãozinho para resolver, então vamos ver na prática aqui como é que a gente resolve. De acordo com a figura, assinale a alternativa que corresponde à distância em metros do ponto A ao ponto C, considerando raiz de 3 igual a tal. Beleza. Então faz assim na sua prova, para você não errar, né? Ele quer essa distância aqui, ó, x, do ponto A até o ponto C. Legal. Um topógrafo deseja medir a distância entre dois pontos A e C, situados em margens opostas de um rio. Para isso, ele escolheu um ponto B, aqui, né, na esquerda, a 80 metros do ponto C, com o qual ele obteve os ângulos alfa igual a 60 graus e beta igual a 30 graus. Beleza. Se a gente fosse pensar diretamente aqui na lei dos senos, a gente faria o seguinte, ó. O que a lei dos senos me diz, ó? Esse ângulo... Não, esse lado dividido pelo seno desse ângulo igual a esse lado dividido pelo seno desse ângulo igual a esse lado dividido pelo seno desse ângulo. Sempre os ângulos opostos aqui, né? O ângulo que, entre aspas, aqui forma esse lado, né? Tipo, essa abertura aqui vem formar esse lado. Essa abertura vem formar esse lado e por aí vai, certo? Então a gente precisa descobrir o quê? Esse ângulo aqui. Como é que a gente faz para descobrir? Somatória dos ângulos internos. Esse Ezinho significa somatória, né? Igual a 180 graus. Qualquer triângulo, a somatória dos ângulos internos tem que dar 180. Então, se aqui deu 90, somando esses dois, aqui vai ter que dar 90 também, né? Se você fosse pensar mais rápido, ou você faz lá a continha, né? 180 igual a 60 mais 30 mais x. Somatória dos ângulos internos, né? Soma aqui, passa subtraindo, você vai chegar também que esse ângulo aqui vale 90 graus. E a gente já escreve dessa forma aqui. Beleza. Então, eu poderia fazer diretamente aqui, como eu te disse, né? Esse aqui em relação a esse aqui em relação a esse. Se eu precisasse também, pegaria esse lado aqui em relação a esse aqui. Certo? A lei dos senos vale para os três lados e para os três ângulos, consequentemente. Então, vou fazer o seguinte, como eu não quero saber esse lado aqui, não serve para nada para mim, eu vou pegar só esses dois aqui, né? Beleza, então 80 dividido pelo seno de 90 graus igual a x dividido pelo seno de 60 graus, certo? Beleza. Seno de 90 é quanto? 1, né? Seno de 60 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Se você não sabe como montar a tabelinha, daqui a pouco eu te falo onde você vai encontrar, certo? Beleza. Então, 80 dividido por 1, 80, né? Raiz de 3 sobre 2. Eu poderia pensar aqui direto, vou reescrever rapidão aqui, ó. 80 igual a x dividido por raiz de 3 sobre 2. Poderia pensar esse número aqui como se fosse um número só, né? Seno de 60, por exemplo. Só um número, não dois números, né? Só um número que está escrito em forma de fração. Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque ele está dividindo, passa multiplicando. Assim, né? Raiz de 3 sobre 2. Porque a gente multiplica, sempre faz a mesma operação dos dois lados. Então, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes x dá x. Então, ficaria 80 vezes raiz de 3 sobre 2. 80 dividido por 2 dá 40. Então, vai ficar 40 vezes raiz de 3 igual a x. Ele falou para usar... Agora eu vou olhar aqui o que ele falou aqui, né? Ele falou para usar raiz de 3 igual a 1,73. Então, 40 vezes 1,73 igual a x. Vamos fazer essa continha, ó. 1,73 vezes 40. Por que eu deixei assim? Porque é mais fácil deixar o número mais simples embaixo. Que ele tem um zero e só tem um número aqui que eu vou ter que calcular, né? Então, eu já faço assim, ó. Deixo um zero aqui separado, por causa desse zero vai multiplicar por todo mundo, né? E daí eu faço a outra conta. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 28 mais 1, 29. Vai 2.
4 vezes 1, 4 mais 2, 6. Duas casas depois da vírgula, 69,20. Essa aqui é a nossa resposta. Questão bem simples. Toda hora você vai ter que usar esse raciocínio aqui, certo? Professor, é um triângulo retângulo, já poderia usar direto o seno de 60, não poderia? Poderia, ó. Se você girar a sua prova aí e deixar com esse x aqui na parte de baixo, você vai ver mais ou menos isso aqui, ó. X, um ângulo de 90 aqui. Quer ver? Eu vou até escrever as letras aqui, ó. C, A e B, né? E essa distância aqui é 80. Então aqui é 60 graus, perto do B aqui, né? E perto do C, 30 graus. Beleza, então, se eu usar o seno, é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Seno de 60 igual a raiz de 3 sobre 2 igual a cateto oposto sobre hipotenusa, certo? O seno de 60 é igual a isso aqui, que é igual a cateto oposto. Vou até escrever aqui, ó, cateto oposto. Sempre o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno é esse cara aqui, o seno de 60. E o cateto oposto a quem? Sempre é o ângulo que se você está olhando. Então, esse aqui é o cateto, esse aqui é o ângulo que você está olhando. Então, eu vou pegar o lado oposto, né? Dividido pela hipotenusa. Então, aqui eu chegaria do mesmo ponto aqui, né? Passaria 80 multiplicando e continuaria a conta do mesmo jeito exatamente. Beleza? Então, duas formas de resolver. Em geral aqui, ele queria que você resolvesse, ao meu ver, né? A gente tenta entrar na cabeça do elaborador, mas ele queria que você resolvesse diretamente por lei dos senos, sem muita preocupação. Beleza? Como eu disse, né? Se você não sabe, ficou meio perdido aí, não deixe de conhecer o nosso site unerd.com.br e também para olhar todas as questões de matemática e também de física a gente já está produzindo da Unemat desde 2006. São mais de 200 questões de matemática e eu não sei quantas de física ainda, mas são muitas questões que vai estar tudo lá no nosso site. Entra lá para conhecer que eu te explico melhor, beleza? Daqui a pouco a gente volta com mais questões. Um abraço!